Olá, boa tarde. Agora você fica atualizado com algumas das principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Vamos começar essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Síria descobre mosaico romano de 1.600 anos em escavação. Achado do século IV tem 20 metros de comprimento por 6 de largura. País está imerso em guerra civil. No Valor Econômico, Libra modera perdas após demissão de ministro das Finanças, mas segue em queda significativa. Moeda britânica acumula perdas de cerca de 2,4% desde a posse da primeira-ministra britânica Liz Truss no dia 6 de setembro. E agora, o Globo. Vacina para câncer com tecnologia de imunizante da Covid-19 pode ficar pronta ainda este ano. Resultados de testes da aplicação personalizada para o tratamento do melanoma, desenvolvida pela Moderna e pela MSD, são esperados nos próximos meses. E, por fim, o Estadão. Diesel. Defasagem sobe 16% e, para atingir paridade, aumento deve ser de 97 centavos por litro, diz a Bicom. Demanda pelo combustível está relacionada com o início das temperaturas mais baixas no hemisfério norte, apontam especialistas. E falando em combustíveis, o preço da gasolina e do etanol caíram no começo do mês. A região sul do país tem a gasolina mais barata e a norte registrou a maior queda, mas ainda tem o preço mais caro. Já o etanol está mais vantajoso nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba e São Paulo. De acordo com pesquisa do Índice de Preços Ticket-Log, o preço do litro da gasolina nos primeiros dias de outubro valia R$ 5,20 em média. O valor é 2,44% menor se comparado a setembro. Já o etanol caiu para R$ 4,14, uma redução de 6,05%. No recorte regional, o Sul registrou a gasolina mais barata do Brasil, R$ 4,94. O recuo mais expressivo foi no norte. Apesar disso, a região ainda tem a média mais cara do país, R$ 5,43. O etanol mais barato foi encontrado no centro-oeste. Já o maior recuo foi no nordeste. Na análise por estado, o Rio Grande do Norte foi o único onde o preço da gasolina subiu, cerca de 3,56% a mais, indo para R$ 5,35. Já o Amapá teve a maior redução. O Rio Grande do Sul registrou o menor preço médio para o combustível e Roraima teve o maior valor. Ainda entre os estados, São Paulo foi um dos únicos a registrar alta no preço do etanol. Já Roraima tem o maior preço médio do Brasil, R$ 5,64. Olha só, simultaneamente com o segundo turno das eleições no dia 30, para presidente da República e governador, 8 municípios de 5 estados também vão eleger prefeito e vice-prefeito. É uma nova votação que foi convocada porque os prefeitos eleitos em 2020 tiveram o mandato ou registro cassados pela Justiça Eleitoral. Os candidatos eleitos ficarão no cargo pelos próximos 4 anos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o pleito ocorrerá nas cidades de Joaquim Nabuco e Pesqueira, no estado de Pernambuco, Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, Vilhena, em Rondônia, Canoinhas, em Santa Catarina e Pinhalzinho, em São Paulo. Para estes municípios, a ordem de votação na urna será primeiro governador, se houver segundo turno, depois para presidente e em terceiro para prefeito. 12 estados ainda não nomearam o governador. É o caso de Alagoas, entre Paulo Dantas, do MDB, e Rodrigo Cunha, do União Brasil. Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, e Eduardo Braga, do MDB. Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, e ACM Neto, do União Brasil. No Espírito Santo, a disputa é entre Renato Casagrande, do PSB, e Carlos Manato, do PL. Mato Grosso do Sul, Renan Contar, do PRTB, e Eduardo Riedel, do PSDB. Paraíba, João Azevedo, do PSB, e Pedro Lima, do PSDB. Em Pernambuco, disputam Marília Arraes, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB. No Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, do PL, e Eduardo Leite, do PSDB. Rondônia, Marcos Rocha, do União Brasil, e Marcos Rogério, do PL. Em Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT. São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT.
E, por fim, Sergipe, Rogério Carvalho, do PT, disputa com Fábio Mitidieri, do PSD. Para a presidência da República, 156 milhões de brasileiros aptos a votar para definir seu candidato, que será Jair Bolsonaro, do PL, ou Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Dia 31 é o último dia para o consumidor cadastrado no programa Nota Fiscal Paulista utilizar seus créditos para abatimento no IPVA do ano que vem. A estimativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo é que de cerca de 13 milhões e meio em créditos da nota fiscal vençam em outubro, referentes a mais de 11 milhões de usuários. No ano passado, mais de 89 mil consumidores solicitaram abatimento do IPVA, o que totalizou cerca de 5 milhões e meio de reais. Os créditos são liberados mensalmente pelo período de um ano e os valores não resgatados retornam ao Tesouro Estadual. O Fundo Mundial para a Natureza alertou que o planeta perdeu, em média, quase 70% de suas populações de animais selvagens em cerca de 50 anos. A organização também aponta para a relação entre a perda de biodiversidade e o aquecimento climático e chama atenção para a situação na América Latina. O relatório estabelece uma ligação cada vez mais clara entre a perda da biodiversidade e o aquecimento global. As principais causas do declínio da vida selvagem continuam sendo a destruição do habitat em primeiro lugar, que está relacionada ao nosso sistema alimentar. Cerca de 80% de todo o desmatamento no mundo é impulsionado pela forma como produzimos e consumimos alimentos. Em segundo lugar, vem a caça e as armadilhas, um problema que continua sendo generalizado em muitas regiões. Às vezes, existem florestas que ainda estão de pé, mas são desprovidas de vida selvagem por causa da caça e armadilhas. A mudança climática é hoje o terceiro fator de impacto, mas especialistas alertam que seu papel vem aumentando muito rapidamente. Em seguida, aparecem a contaminação do ar, da água e do solo, bem como a disseminação pelo homem de espécies invasoras. O declínio é global, mas há algumas regiões que são muito mais afetadas, como 94% no continente latino-americano. Isso não é totalmente surpreendente para a região, cujas áreas tropicais contêm muito mais biodiversidade do que outros lugares. Óbvio que o declínio lá é, por isso, maior em comparação com a Europa, onde registramos uma redução de 15%. Isso ocorre porque a Europa perdeu a vida selvagem muito mais cedo. Tartarugas de couro, linces, tubarões, corais e sapos estão entre os animais da biodiversidade mais ameaçados. O Índice Planeta Vivo, publicado a cada 2 anos, agora registra 5.230 espécies de vertebrados espalhadas por cerca de 32 mil populações de animais no mundo. Em 2020, um estudo publicado na revista de referência Nature questionou o valor desse índice. Para a gente encerrar a edição desta sexta-feira, você vai acompanhar agora um passeio pelo centro da capital de Mato Grosso do Sul, que ajuda a entender os fatos históricos de Campo Grande. Confira na reportagem. O ponto de encontro foi aos pés da Maria Fumaça. Os aventureiros aceitaram o desafio de redescobrir os espaços públicos que compõem o complexo ferroviário. O projeto foi idealizado pelo professor João Santos, que também é arquiteto e historiador. A gente perceber principalmente o patrimônio cultural da nossa cidade, a riqueza que a nossa cidade tem, a história e essa vida pulsante também do centro da cidade que muitas vezes a gente não percebe, né? Campão a Pé faz parte da programação do 2º Festival Campão Cultural e percorreu a Vila dos Ferroviários. O complexo tem 135 edifícios, entre alvenaria e madeira. A localização e a estrutura das casas revelam a importância que os moradores tinham na época. A questão das casas, né? Quanto mais próximo, essa questão tá próximo da ferroviária, mais a patente era mais alta, né? Dona Marilene é viúva de ferroviário. Fica feliz em ver o local sendo contemplado. E tem muita gente que morava aqui antigamente que vem para rever a vila. O passeio do Campão a Pé termina aqui na Rotunda. Este lugar era utilizado para manutenção e depósito das locomotivas. Fica bem no centro de Campo Grande, na rua 14 de julho, logo depois da Feira Central. Mas poucas pessoas conhecem este lugar. Este foi um momento de observar sem pressa,
para conhecer, inclusive, um pouco da nossa história. É uma cidade que oferece muitos espaços culturais para que a gente possa conhecer história, cultura, gastronomia. Então é um passeio muito diferente, muito legal para um domingo de manhã. E eu fico por aqui. Mais informações com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva no Jornal das 18h30. E às 10 da noite eu volto ao vivo com o Jornal das 22 ao lado de Alexandre Jaqueto. Um ótimo início de noite e fim de semana para você. Tchau.